Vamos agora entrar em um tema importante. Agora que a gente já aprendeu o básico da teologia, agora a gente precisa também saber defender isso. Essa disciplina agora se chama apologética cristã. O que é apologética? Apologética significa defesa. A gente vê pessoas fazendo apologia a drogas, fazendo apologia a aborto. Nós fazemos apologia à Bíblia, à defesa. Não defendemos essas coisas, defendemos a vontade de Deus, que é a vontade boa, perfeita e agradável. Nessa apostila, vamos entender a razão da nossa esperança. Vamos vamos dividir em 6 tópicos. Primeiro, por que defender a fé? Vamos trazer alguns fundamentos sobre a apologética. Vamos falar também sobre o defensor da fé, que é você, que precisa estar com mente e coração preparado. Também vamos falar algumas verdades centrais da nossa fé. O que é que nós defendemos? Os argumentos que apontam Deus, por que acreditamos na Bíblia. Vamos estar também aprendendo a responder os desafios dos dias de hoje, né? As coisas que são levantadas em mídias, e na escola, no trabalho, algumas coisas que levantados os desafios que também devemos estar preparados para responder. Vamos precisar construir pontes para conversar com pessoas a qual pensa diferente de nós. E também a nossa vida, a nossa maneira de viver vai ser a maior defesa da nossa fé. Durante o estudo da apologética, você entenderá os fundamentos bíblicos, históricos e espirituais da apologética. A palavra de Deus nos responde com clareza em 1 Pedro 3,15, que fala assim a palavra de Deus: antes santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer um que pedir a razão da vossa esperança ou da esperança que há em vós. E você vai ver que você já é um defensor, desde quando você escolheu viver o Evangelho, aceitar Jesus com convicção e verdade. Vamos resumir aqui em 3 pontos para te mostrar o quão é importante o estudo da apologética. Ela mostra que a fé cristã, ela faz sentido. A fé não é um salto no escuro, mas um passo na firme revelação da luz que Deus te deu para entender o Evangelho. O Senhor nos escolheu, nos chamou e nos mostrou o caminho. E essa convicção, quem te vai dar é o Espírito Santo. Ela também fortalece o cristão. Quanto mais entendemos, mais seguros vamos caminhar. Ela abre também as portas para o evangelismo. Quando alguém tem dúvidas sinceras, você pode ser a resposta de Deus para aquela dúvida dela, porque você estudou, você conheceu a palavra de Deus. A Bíblia diz que errais por não conhecer as Escrituras. Vivemos em tempos de muitos questionamentos, seja nas redes sociais, na escola, no trabalho, na faculdade, em rodas de conversa com amigos. Então, todos os dias, ideias estão sendo lançadas contra a fé cristã. Você não precisa ser teólogo, você não precisa conhecer tudo, mas precisa estar disposto a aprender, a buscar, a defender com amor e esperança a fé que há em você, a esperança que há em você, como citamos lá em 1 Pedro 3,15. E aquilo ali é algo que foi imposto, a qual devemos buscar. O defensor da fé. O defensor da fé, ele deve estar com o coração e a mente preparada. Agora que sabemos o que é apologética, significa defesa. Quando eu falar apologética, estou falando defesa. Defesa você usa para quando é atacado. Então, você tem como responder com convicção, com amor, com mansidão. Como falei, não é para debates, não é para ganhar debates. Não é para mostrar que você sabe mais, mas porque você tem razão. Você tem a razão que Deus te deu no coração.
E isso você vai depender de estar com a mente e o coração preparado. Agora que sabemos o que é apologética e a importância que ela tem na vida do cristão, precisamos olhar para quem vai praticá-la. E esse alguém é eu, esse alguém é você. A forma como vivemos e tratamos as pessoas, ela já é parte da defesa da nossa fé. Vamos falar de duas áreas que precisam andar juntas. Primeiro, o coração. O amor genuíno por Deus e pelas pessoas, humildade para reconhecer limites e aprender sempre, tem que estar com o coração aberto para aprender o que não sabe. Gentileza e respeito em cada conversa. A integridade, viver o que pregamos. Não adianta só falar de boca, mas precisamos viver, conhecer e se dedicar diariamente. Não apenas ser um turista da Bíblia, você precisa ser um explorador. É sua ferramenta de cabeceira. Você tem que estar meditando na Bíblia sempre. Você tem que estar em contato, porque ela é Deus falando de maneira inequívoca. Eu posso querer falar algo dizendo que é de Deus, porque eu senti, porque eu percebi algo, né? E meu coração é enganoso. Então, a gente deve estar com o coração e a mente alinhado com a palavra de Deus. Ela que nos esquadrinha, ela que nos deixa firmes, alicerçados, pisando em terreno sólido. Também a nossa mente deve estar voltada para Deus e com muito conhecimento da Bíblia. Você precisa ter entendimento básico das doutrinas da nossa fé. O que a palavra de Deus, eu não estou falando aqui de usos e costumes de denominações, eu estou falando aqui das doutrinas centrais da palavra de Deus. Você também tem que ter um conhecimento mais abrangente da visão de mundo. Conhecimentos gerais. É bom você também ler outros livros. Eu mesmo gosto de ouvir pessoas que são contrárias a mim, porque é a partir daí que eu consigo aqueles ganchos para entrar na conversa e poder debater. Você precisa conhecer outras religiões, conhecer não de experimentar, mas de ler o que ela ensina, o que ela prega, porque aí você tem como achar as deficiências, as quais levam a erros e heresias. Você precisa escutar também para poder entender e levar o seu contraponto, que é a verdade. Pois em João 14,6, Jesus ele diz expressamente: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. E ele também diz que ninguém chega ao Pai senão por ele. O mundo diz que todas as religiões levam a Deus. Religião nenhuma leva a Deus. Quem leva o homem a Deus é Cristo. A gente aprende isso na matéria de soteriologia. Tudo que vamos falar aqui é só dizer o que você precisa para defender. O que você precisa para defender, você tem lá em todos os 16 módulos, a qual já gravamos, já disponibilizamos áudios, vídeos, apostilas e também questionários para você estar respondendo. Você precisa também de um raciocínio lógico. Você precisa também raciocinar de maneira lógica e de maneira clara. E, sobretudo, você precisa da dependência do Espírito Santo. Deus, ele usa pessoas simples, mas com um coração disposto e também mentes renovadas. O Senhor quer que sejamos essas pessoas, sejamos esses defensores, mas cheios de graça e cheios de verdade. A verdade não é a sua verdade, é a verdade da palavra de Deus. Vamos trazer agora 10 pontos, 10 atitudes essenciais de um bom apologista, de um bom defensor da sua fé. Ame a palavra de Deus, isso aí está acima de tudo. Amar a palavra de Deus. Segundo, seja humilde, nunca seja arrogante. Terceiro, comece sempre pelo essencial. Fale de Deus. Evite temas polêmicos, temas difíceis. O quarto, você deve ouvir
com atenção. Quinto, mantenha o foco. Evite discussões que não vão levar a nada, ou seja, inúteis. Raciocine com a lógica. Responda com sabedoria. Aprenda constantemente, inclusive com quem discorda. Como eu falei, a pessoa que discorda de você, ela acaba dando brechas para você entrar na conversa. Confie no Espírito Santo para convencer. Esteja em espírito de oração antes de conversar com a pessoa, esteja vigiando e confie no Espírito Santo. Viva o que você defende. Não adianta você defender uma coisa a que você não vive. Você vai defender a Bíblia, você vai defender a sua fé se você nem lê a Bíblia. Você não precisa, eu não estou falando aqui de perfeição. Você não precisa ser perfeito para defender a sua fé. Ah, eu tenho que ser um exímio professor, um exímio teólogo. Não. Você só precisa ser sincero, principalmente diante de Deus e também diante de quem está te ouvindo. Você tem que falar com sinceridade.